Olá, hoje eu quero conversar com você sobre o texto de Mateus 7, 24 a 27, que fala sobre os dois fundamentos. Quero passar a ler com vocês esse texto agora, na Bíblia. Os dois fundamentos. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, esse texto de Mateus 7, 24 a 27, que fala dos dois fundamentos, ele é um texto que praticamente encerra o Sermão do Monte. Né? Jesus Cristo faz o Sermão do Monte, que começa ali com as bem-aventuranças, e ele continua ensinando a multidão que estava ali para ouvir ele. Né? Esse Sermão do Monte, todos esses textos, todos esses ensinamentos de Jesus, vocês podem acompanhar no próprio capítulo de Mateus, no livro de Mateus, o capítulo 5, 6 e 7, traz todos esses ensinamentos. Né? São pequenos textos, Jesus falava com pequenos exemplos para que as pessoas pudessem compreender. E ali também, nesses 3 capítulos do livro de Mateus, fala sobre a lei de Deus. Jesus Cristo estava ensinando a respeito daquilo que Deus queria que o homem fizesse. Então ali fala sobre a ira, fala sobre o adultério, sobre o julgamento, vingança, como fazer doação, na época era dar esmolas, né? Fala sobre a oração, Jesus ensina o Pai Nosso, ensina a jejuar e muitas outras coisas. E depois que ele ensina todas essas coisas a respeito da lei de Deus, ele termina o Sermão do Monte com esse texto dos dois fundamentos. Né? Então, esse texto compara dois homens, né? Como vocês puderam ver ali acompanhando a leitura, duas pessoas, né? Uma que constrói a casa sobre a rocha e a outra que constrói essa casa sobre a areia. E é um texto muito rico, né? A gente pode tirar muita informação, muito pensamento, muitas coisas a respeito desse texto. Então, esses dois homens, né? O primeiro homem, que é considerado o homem prudente, ele ouviu a palavra de Deus e a pratica. E basicamente esse é o ensinamento do texto, né? Ou diria até do próprio sermão todo, né? Jesus Cristo faz todo aquele sermão justamente para ensinar que os homens têm que ouvir a palavra, conhecer a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, né? Ouvir a palavra de Deus e praticar. Então Jesus fala que o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Um homem prudente é aquele que analisa as circunstâncias. Ele é precavido, ele é previdente, ele antecipa os momentos difíceis, e esse homem é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Né? A rocha é uma estrutura da natureza formada por minerais, e essa estrutura é extremamente forte. A rocha é uma base sólida e inabalável. Na Bíblia nós temos um exemplo de rocha, né? O nosso exemplo de rocha, que a Bíblia sempre fala e sempre nos traz, é Deus. E esse ser rocha é um atributo de Deus, né? Deus é forte, Deus é um porto seguro, ele é estável, né? Ele é inabalável, né? Então, estar com Deus, você está seguro. E um dos homens que falou muito a respeito disso na Bíblia foi Davi, né? Davi sempre se referiu a Deus como rocha. Tanto que no livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículos 2 e 3, ele realmente refere isso, né? Ele diz assim, o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza, né? E nós conhecemos Davi, né? Davi foi o rei escolhido por Deus, né? Mas ele também teve uma vida bem conturbada, né? Ele foi desprezado inicialmente, ele nem era considerado uma pessoa, né, boa, assim, até mesmo forte ou de aparência para assumir um reinado ou coisa assim, né? Ele foi perseguido por Saul, que logo em seguida, quando viu que
Deus gostava muito de Davi e resolveu persegui-lo até a morte, né? Depois de tudo isso, ele conseguiu ser rei, porque Deus escolheu ele para ser rei. E aí, depois, nesse reinado dele, ele também continuou tendo uma vida muito conturbada, porque ele adulterou, ele foi um assassino, porque ele matou o soldado dele, a qual ele era casado com a mulher que ele adulterou. Então, ele teve uma vida de altos e baixos, né? Ele foi da glória ao fundo do poço, mas esse homem que tinha essa vida conturbada, esse alto e baixo, sendo pecador e ao mesmo tempo ele sempre, nunca deixou de reverenciar a Deus, né? Ele sempre teve bem claro isso, que Deus era a rocha dele, né? Davi nunca deixou de colocar em Deus a sua confiança. Pecou, se arrependeu. E esse homem era considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Ele viveu tudo isso, ele viveu a glória, ele viveu a derrocada e foi um homem que disse, né? Ele foi um homem que disse, Deus é a minha rocha. E assim foi até o final da sua vida. Sempre confiou em Deus e viveu para Deus, né? Então, mesmo nessa vida toda conturbada que ele teve, de ser um homem que pecava, reconhecia o seu pecado, se arrependia e se voltava para Deus. Ele nunca deixou em nenhum momento, ele deixou de confiar em Deus. Ele cometeu os erros que ele cometeu, mas ele nunca deixou de confiar em Deus, né? Davi era um homem que conversava com Deus, Davi orava a Deus, Davi sabia quem era Deus e que cumpria as suas promessas. E Davi também cumpria a sua vontade, né? Fazia a vontade de Deus, conforme Deus desejava. Por isso ele era considerado também um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem prudente, que construiu essa casa sobre a rocha. E esse é um dos exemplos da Bíblia que nós temos, né? Eu diria assim, um exemplo muito bom, muito forte para a gente conversar sobre ser um homem prudente e construir a sua casa sobre a rocha. Mas a Bíblia realmente tem vários exemplos, né? Porque não foi só Davi que confiou em Deus assim, acima de todas as coisas. Então, nós temos Davi como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e ele mesmo intitula Deus, chama Deus de rocha, né? O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Mas nós temos também o segundo homem, né? Um homem insensato, um homem imprudente, que construiu a sua casa sobre a areia. E a areia, diferentemente da rocha, é uma estrutura que ela não é que nem a rocha, né, forte e inabalável. A areia, inclusive, quando a gente pega o dicionário e vai ver o que significa areia, ela diz, ali diz, areia é composta de fragmentos de rocha. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque nós temos a rocha sólida e nós temos os fragmentos de rocha, que é a areia. E são pequenos pedacinhos de rocha, né, que formam a areia. Por isso ela não tem firmeza. Por isso ela é instável, né? Por isso, muito antes pelo contrário, né, ela tem a sua estrutura extremamente frágil, né? Então, com muita facilidade, ela é carregada de um lugar para o outro, né? Ela é jogada de um lado para o outro. A gente pode ver isso às vezes na beira da praia, né? Que uma hora a areia está aqui, outra hora está ali. Ou até mesmo no rio, né? Uma hora a água leva a areia com muita facilidade no fundo do rio. Então, isso é um bom exemplo para a gente. Como o próprio texto diz, né? A água e o vento podem levar facilmente a areia de um lugar para o outro. Então, definitivamente, a areia não é um lugar estável para construir algo duradouro. E pensando um pouco mais sobre a areia, considerando que ela é um fragmento de rocha, podemos, por analogia também, falar sobre fragmentos de rocha que temos em nossas vidas, né? Que nós consideramos ser a própria rocha, firme e forte, mas que no final vai cair e desmoronar, que é o que acontece com a areia. Então, alguns fragmentos de rocha que nós temos na nossa vida, algumas areias, né, onde causam engano para muitas pessoas, né? Nós temos o dinheiro.
Quantas pessoas depositam toda a sua confiança no dinheiro, em acumular, 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 né? Sem sequer saber se vão um dia usufruir desse dinheiro, fazendo do dinheiro a sua rocha, sendo que o dinheiro é areia, né? É um fragmento de rocha. Outras pessoas também colocam, tem como rocha, mas não é, o trabalho e a profissão, né? Outro exemplo de areia. Fazer do emprego e da sua carreira uma rocha, muitas vezes compromete a sua vida, a vida da sua família, né? A sua própria saúde, se estressando desnecessariamente. No entanto, a carreira ou a profissão não passam de areia, porque muitas vezes o profissional é facilmente substituído. Hoje em dia, né, tu é um profissional que está ali dando todo o teu suor, dando todo o teu empenho para uma empresa e no outro dia tu pode estar demitido. E muitas vezes também acontece de profissionais que trabalham, né, e perdem o convívio com a família, né, não veem os seus filhos crescerem e perdem muitas vezes até o seu próprio casamento, né, porque passam mais tempo trabalhando do que com a própria família, e sendo que a família é o maior investimento que o ser humano pode fazer, né? Entretanto, prefere colocar no trabalho, no emprego, na profissão, numa carreira, todas as suas expectativas, sendo que a família é o maior investimento do ser humano, né? Também temos a questão do status, né? O ter antes do ser, o que está relacionado com os dois anteriores, né? O dinheiro e o trabalho, né? Construir riqueza, como a própria Bíblia fala, a traça e a ferrugem consomem, né? Então, essa é outra areia que não constrói bom alicerce. Apesar das aparências, né? O status tem muita aparência, na verdade, não passa de aparência mesmo, porque não tem nada de sólido no status, né? Outra areia também que as pessoas sempre podem estar construindo seu castelo que vai desmoronar é o próprio eu, né? Também é um grão de areia muito fino. Pensar só em si, a falta de humildade, a falta de humanidade, confiar só em si, na sua inteligência, na sua habilidade, acreditando que sempre é melhor do que os outros. Não confia em ninguém, egocêntrico, né? Acreditando que não precisa das outras pessoas, que é autossuficiente. Essa é uma areia bastante fina, né? A pessoa com certeza, ao longo da sua vida, vai perceber que ninguém é autossuficiente. E, independente de qualquer coisa, a gente precisa viver com as pessoas à nossa volta, ter comunhão, ter empatia, né? E viver com os outros. Aprender e ensinar, né? Isso que a gente faz. E também outra areia, né, que eu até chamaria de areia movediça, que são acreditar em outros deuses, que não o Deus criador de céus e terras, né? Sem perceber, você está se afundando até o pescoço, até sumir completamente, né? Sem ter tempo para ser socorrido ou até mesmo resgatado. Realmente, confiar em outros deuses, que não seja o Deus criador, é uma areia movediça. Fica afundado na ignorância e no desconhecimento da verdade plena e absoluta, que só Deus, que é a rocha, pode ser. Então, esses dois homens, o prudente que constrói a sua casa sobre a rocha e o insensato que constrói a sua casa sobre a areia, né? A diferença básica entre eles é que o prudente ouve a palavra de Deus e a pratica, né? Ele não simplesmente escuta. E o imprudente, né, o insensato, ele simplesmente ouve e não considera nada daquilo que está escrito ali, que fala ali, né, da palavra de Deus. Então, essa é a base, né, a diferença básica. Né? Aquele que ouve a palavra de Deus é fortalecido pelo amor de Deus, pelas promessas de Deus. Fala com Deus em oração e tem as suas orações respondidas conforme a santa vontade de Deus. Esse homem é cheio, é pleno de amor de Deus e de confiança. E por isso ele pratica o amor ao próximo. Ajudando e falando do amor de Deus, compartilhando esse amor. E este homem também é forte porque a sua força vem da rocha, a pedra angular que é Cristo, como a própria palavra de Deus fala, né? Entretanto, o homem insensato é frágil, fraco, eu diria que miserável.
por colocar a sua fé e a sua confiança em fragmentos de rocha, que são areia, areia movediça, areia fina. E isso é visível. Este homem que vive assim, com os pés na areia, não tem muito a oferecer. Normalmente, em momentos de crise, é o primeiro a se desesperar e a fugir. Vem a chuva, o vento, o rio, ou seja, é atacado por cima, pelos lados, por baixo e tudo cai por terra. Mas aquele que tem o seu alicerce firme na rocha, Deus, pode ser atacado por cima, pelos lados, por baixo, não interessa a direção. Esse permanece firme, porque sabe quem ele é. Sabe que tudo que ele tem vem de Deus. Eu não sei o que está acontecendo neste momento na tua vida. Qual é a chuva? Qual é o vento? Qual é o rio que está te atacando? Se é doença, se é desemprego, se é luto, desavença com familiares e amigos, se é uma depressão ou ansiedade, ou se é alguém que perdeu tudo ou quase tudo nessas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui um exemplo de um rio que leva tudo, né? E é interessante porque aqui um testemunho que eu quero dar. A gente está muito na internet assistindo a tudo isso, né? Assistindo a toda essa tragédia que assola o nosso estado. E me chama muito a atenção. E foi talvez, provavelmente, muito provavelmente, por isso que eu quis trabalhar esse texto. De ver pessoas dentro das suas casas devastadas, derrubadas até, né? Cheias de barro, entrando para ver o que pode ser salvo, o que pode ser limpo, o que pode ser aproveitado. E vi muitos vídeos de pessoas cantando e louvando a Deus. Louvando a Deus porque a casa é muito importante. É a construção de uma vida praticamente, né? As pessoas construíram a sua vida ali, mas elas sabem que tudo aquilo que elas têm vem de Deus e que esse mesmo Deus que é rocha vai dar tudo de novo. Elas têm essa certeza, elas têm essa convicção no coração. E elas sabem que a glória delas não é aqui. Que tudo que está aqui, inclusive a casa e tudo que a gente acumula, é passageiro. Né? A nossa glória está no céu, na eternidade, junto de Deus. Por isso que a gente precisa ouvir a palavra de Deus e praticar. Ser prudente e colocar o nosso alicerce, né? A nossa vida, a nossa casa, o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, alicerçado na palavra de Deus. Então, isso é importante, isso é o que vale. Né? A rocha vai permanecer firme e a areia vai ser levada. Onde tu está construindo a tua casa? Onde tu está construindo a tua casa? Na rocha ou na areia? Sempre é tempo de reavaliar o projeto e fazer os ajustes na construção. Isso a gente vai fazer todos os dias, né? Porque a gente é pecador, então a gente precisa sempre, que nem Davi, se arrepender e voltar, né, a pisar sobre a rocha. E construir a casa sobre a rocha firme e segura, para que as tempestades, os vendavais e as correntezas da vida não nos levem. E que Deus é a nossa segurança, a nossa rocha eterna. Eu quero terminar essa meditação, esse texto, lendo justamente aquilo que Davi falou, que está lá em 2 Samuel 2, 2 Samuel 22, versículos 2 e 3. Ali, né, o cântico de Davi em ação de graças. Davi fala, o versículo 1, tá? Vou ler também. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Davi disse, versículo 2, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação. O meu alto refúgio. Esse foi Davi. Ele sabia onde construir a sua casa. Então que a gente, como Davi, com todos os ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, que a gente possa
também construir a nossa casa sobre a rocha. E não tem vendaval, gente. Não tem chuva, não tem tempestade, não tem vento, não tem rio que possa carregar aquilo que a gente tem de mais precioso, que é Deus na nossa vida. Que seja abençoada a vida de vocês. Amém.